Vamos continuar aí na pauta diplomática, falar de Luciano Huck. Antes a gente ir para chocolate, né? Luciano Huck está aí também dando suas opiniões. Se Pai Nito pode, não é mesmo? Pai Nito pode, claro que Pai Nito pode. Super sensato o Pai Nito, você não achou? Eu gostei do Pai Nito. Não conhecia muito bem melhor ele, não, que mas o gostei. Ney Pai, né? Ah, mas isso aí você não tem a dúvida nenhuma. Melhor que o próprio Neymar, né? O Neymar que está aí dando com a língua nos dentes também, falando sobre o presidente da CBF, ele que é uma pessoa super agradável, né? O Neymar. Então vamos lá. Vamos falar de Luciano Huck e vamos falar de Sérgio Moro. Opa! Duas pessoas que são, assim, super importantes, Sim, na eu opinião, gosto. Quero ouvir. a respeito de diplomacia, né? O Luciano Huck. Só quero que o Brasil dê certo. Que no futuro próximo sejamos um país mais eficiente e afetivo. Sou crítico quando acho necessário, mas também sei reconhecer acertos. E Lula acertou ao tomar as rédeas da diplomacia para viabilizar o resgate dos brasileiros na zona de conflito em Israel e Gaza, assim como acertou ao chamar o Hamas de terrorista, ao dialogar com os dois estados, ao cobrar um corredor humanitário em Gaza e ao manifestar preocupação com todos os civis da região. Porque o Lula tinha comentado, conversei por telefone com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, líder do povo palestino. Agora imagina o quanto isso doeu para o Luciano Huck escrever. Mas deve ter dado dor no corpo inteiro dele para reconhecer que o Lula acertou. E é cheio de dedos, mesmo para reconhecer, é cheio de dedos, mas deve ter doído o Luciano Huck reconhecer, que você sabe como ele é, né? Ele era o cara que acreditava que o Bolsonaro podia ressignificar a política. Eu acho meio difícil. Um cara que acredita que o país precisa ser mais eficiente e afetivo, ao mesmo tempo em que votou no Bolsonaro uma vez na vida. Talvez não acredite muito nisso mesmo, não. E tivemos também Sérgio Moro, claro. Sérgio Moro aí, fazendo sua análise de centavos, né? O Sérgio Moro, falando que o Brasil é um anão diplomático, que não deveria se meter nesse tipo de assunto, né? Aqui, ó, a frase do Sérgio Moro. Sérgio Moro também muito importante neste momento. Ex-juiz, ex-ministro, em breve ex-senador. O Brasil não tem relevância internacional suficiente para fazer qualquer diferença na guerra no Oriente Médio. A crise serve apenas para Lula exercitar a sua megalomania diplomática e para revelar o quanto a ideologia comprometeu a capacidade de parte da política brasileira de condenar atos terroristas. Lembrando que o Lula condenou no primeiro dia de ataque. Sem dúvida. Primeiro dia ele estava chamando os ataques de ataques terroristas, né? E o Sérgio Moro, desonesto do jeito que é, meteu essa. Mas vamos lembrar que o Sérgio Moro ele pode, sim, ter essa opinião, porque ele é uma pessoa relevante diplomaticamente. Vamos lembrar que ele foi para a Alemanha durante a campanha e levou o professor Ock para a Alemanha com ele. Sabe tudo. Sabe tudo. Para visitar o parlamento, né? Ele fala assim, ó, fomos recebidos hoje no parlamento alemão. Mentira, não foram recebidos por ninguém. Vocês estavam ali na frente, na área de turismo, tirando foto. Sim. Ninguém recebeu vocês. Depois de ser muito zoado, você arranjou ali uma reunião com um cara da 4ª divisão da política alemã. E depois foi receber também camiseta de um time de 4ª divisão da Alemanha, né? Foi recebido. Fomos recebidos hoje. Por quem? Pelo porteiro? Foi pelo porteiro. Foi recebido hoje também, Helder, pelo porteiro. E ele, enquanto candidato, achava que ia avançar o Tratado Mercosul-União Europeia. Vamos lembrar que essa viagem do Moro ainda deu treta de grana, porque o Eduardo Girão falou que ia pagar, só que logo em seguida o Moro saiu do partido. Tá devendo. Deve ter ficado dívida até para o professor Roque, cara. O professor Roque aí, o careca da geopolítica, deve ter ficado com dívida também. Vamos ver aqui, lembrar desse momento sensacional do Sérgio Moro na diplomacia. Estamos visitando o Bundestag, daqui o prédio até o parlamento alemão. Estamos visitando lideranças para falar sobre a relação entre o Brasil e a Alemanha. Liderança do time da 4ª divisão. Que é a guerra na Ucrânia, o Tratado Mercosul, União Europeia
e a preocupação que eles têm muito com a mudança climática, isso envolve a Amazônia brasileira. Todo mundo aqui que a gente está escutando condena a ação da Rússia, e é importante que o Moro veja. Sabe o que é Helder, o negócio? Oi. Eles devem ainda estar assim, cometendo uma infração contra a lei de pisar na grama. Que tem, tá toda cercado. E eles invadiram o lugar para fazer um take como se estivesse ali. Não sei se é chroma key isso aí, ou. Né, isso foi gravado em Curitiba, né? Então, não sei se é um chroma key que tá ali atrás. Mas não deveria estar pisando na grama. Não, né? não. Acho que proibiram pisar na grama. A liderança, é o que você disse. Eles receberam liderança, sim. O time que foi lá entregar a camiseta era líder da 4ª divisão do Campeonato Alemão. Então, eram lideranças mesmo. Eu trazer a posição e a mão? Dele, diferente do Lula. Tá segurando uma xícara aí, meu irmão? E um outro tema, a relação, você colocou pra dentro depois de perceber, ó. O cara congelou. Sérgio Moro congelou pensando em pinga, ó. E um outro tema. Olha lá. Todo mundo aqui que a gente tá onde será segurando o microfone fictício, Helder. Tá segurando o microfone fictício aí. Não tem. Deixa eu tirar a mão. E um outro tema, a relação, né? Pôr a mão na bunda. Na banda da bunda aqui, ó. Mostraram preocupação, mas todos têm interesse em avançar. Não sei se é abstinência, vontade de cagar, mas o cara congelou, assim. A maioria dos brasileiros é contra essa guerra, repudia a invasão e tem solidariedade em relação ao povo ucraniano que está sofrendo. Então, essa guerra tem que parar. E seria bom que o Brasil deixasse claro essa posição perante a comunidade internacional. 2, a gente precisa finalizar esse tratado. O Mercosul e a União Europeia precisa ser ratificado aqui. Para tanto, a gente precisa melhorar a imagem do Brasil na comunidade internacional. Precisamos, sim, preservar a Amazônia contra o desmatamento legal, não só para o mundo, mas para nós brasileiros, para preservar para as futuras gerações. Mas também precisamos deixar claro, a agricultura brasileira que exporta, ela não é responsável lá pelo desmatamento legal. Quem tem feito isso são outros grupos. Infelizmente, esses grupos não têm sido reprimidos pelo governo federal. Isso está trazendo danos para a imagem do Brasil lá fora. Isso tem que mudar, é isso que a gente tem dito aqui. Disse um monte de nada, né? Qualquer coisa. Ele ligou o modo aleatório e tocou o foda-se. Professor Ock lá, tipo, é isso aí, mano. Continua. Tá bom. Pelo menos não errou nenhuma palavra. Continua aí. E o bicho é tão cachaceiro que tava segurando a caneca Stanley imaginária dele o tempo inteiro, né? Aqui assim, ó. Helder, tem um tweet aqui do Kleber Mendonça Filho que faz muito sentido, cara, com o que o Sérgio Moro tá falando aqui, ó. Que ele lembrou uma frase do Oscar Wilde: toda crítica é uma autobiografia. O Brasil não tem relevância internacional, né? A gente já leu, suficiente para fazer qualquer diferença na guerra do Oriente Médio. Ele, o Sérgio Moro, que não tem. A crise serve apenas para Lula exercitar sua megalomania diplomática para revelar o quanto a ideologia de quem, né, comprometeu a capacidade da parte da política brasileira. Porque política não é feita com ideologia, né? Política você faz... Ele era pouco ideológico, Sérgio Moro. Política você faz baseado no seu gosto musical. Não é baseado em ideologia, não. Tipo, eu faço uma política meio forró, pé de serra. O outro ali faz uma política thrash metal. O outro faz uma política de jazz fusion. Né? Cada um faz política baseado no estilo musical que mais gosta. Nem ideologia, não, Sérgio Moro. Além de tudo, né, costuma negar a política da sua forma mais pura possível. Não pode ter ideologia no meio. Pô, marreco, se você não tem noção de que campo ideológico você está, é uma coisa, mas a gente pode falar para você. No entanto, você não vai gostar de saber, se eu te falar. Em que campo você está pisando com os 2 pezinhos? Você não vai curtir. Cara, que tweet, assim, revelador, né, Sérgio Moro, né? Coisa horrorosa. O Marcos Roberto Cortes fala: ver o Huck achando que o Lula precisa da aprovação dele é ver como os ricos se acham. Para falar bem do governo, deve tê-lo feito tomando um Dramin. Com certeza, cara. Eu acho isso engraçado também, né? Bom, agora eu vou dar minha opinião aqui, não solicitada, sobre o que eu acho do governo Lula. Irmão, nem perguntou nada. Até porque essa opinião e a do Marcos Mion não importam nada, né? Thiago Leifert. São apresentadores de TV. Os caras, agora vou opinar sobre o Lula. É mesmo, mano? Beleza, tá tudo bem, fica tranquilo.